A Viúva e o Papagaio, de Virginia Woolf. Há cerca de 50 anos, a senhora Gage, viúva idosa, estava sentada na sua casinha, numa aldeia chamada Spilsby, no condado de Yorkshire. Embora fosse manca e bastante míope, fazia os possíveis por remendar um par de tamancos, pois dispunha de poucos xelins por semana para seu sustento. E estava ela a martelar num tamanco quando o carteiro abriu a porta e lhe atirou uma carta para o colo. No remetente dizia: Stagg e Beetle, Sociedade de Advogados, 67 High Street, Lewes, Sussex. A senhora Gage abriu a carta e leu: Prezada senhora, temos a honra de a informar do falecimento do seu irmão, o Sr. Joseph Brand. Valha-me Deus! Disse a senhora Gage. O mano velho Joseph morreu finalmente! Legou toda a propriedade à irmã, continuava a carta, a qual consiste em uma casa de habitação, um estábulo, estufas, calandras, carrinhos de mão, etc. etc. Na aldeia de Rodmell, perto de Lewes. Do mesmo modo, deixou-lhe toda a fortuna no montante de 3.000 libras esterlinas. A senhora Gage quase caía na lareira de tanta alegria. Não via o irmão há muitos anos. Ele nem sequer acusava a recessão do postal que ela lhe enviava todos os anos pelo Natal. Por isso, a senhora Gage pensava que os seus hábitos avaros, que ela tão bem conhecia desde a meninice, o impediam de gastar até o selo para a resposta. Ora, fora tudo em proveito dela. Com 3.000 libras, já para não falar na casa e nos etc, etc, ela e a família poderiam viver para sempre com grande luxo. A senhora Gage decidiu que teria de ir a Rodmell de imediato. O pároco da aldeia, o reverendo Samuel Talboys, emprestou-lhe 2 libras e 10 para pagar o bilhete. No dia seguinte, os preparativos da viagem ficaram concluídos. O mais importante era deixar o cão, Shag, ao cuidado de alguém, pois apesar da pobreza, a senhora Gage gostava muito de animais e preferia passar necessidades a faltar um osso para o cão. Chegou a Lewes na terça-feira, já tarde. Naquele tempo, devo dizer, não existia ponte sobre o rio, que passava em Southeast, e ainda não tinha sido aberta a entrada para New Haven. Para se chegar a Rodmell, era preciso atravessar o rio Ouse, a val, cujos vestígios ainda existem, mas isso só era possível na maré baixa, quando as pedras espalhadas pelo leito do rio apareciam à tona da água. O lavrador Stacy dirigia-se a Rodmell de carroça e ofereceu-se amavelmente para levar a senhora Gage. Chegaram a Rodmell cerca de 9 horas de uma noite de novembro e o lavrador indicou simpaticamente a senhora Gage a casa no extremo da aldeia que o irmão lhe havia deixado. A senhora Gage bateu à porta. Não houve resposta. Tornou a bater. Uma voz muito estranha e esganiçada bradou: Não tá casa! A senhora Gage ficou tão transtornada que, se não tivesse ouvido passos, teria abalado a fugir. Todavia, a porta foi aberta por uma velhota da aldeia, de seu nome, Senhora Forte. Quem é que guinchou? Não tá casa? Perguntou a senhora Gage. Ah, o malvado pássaro, respondeu a senhora Ford muito rabugenta, apontando para um grande papagaio cinzento. Dá-me cabo da cabeça com tanto guincho. Fica ali o dia todo, empoleirado que nem um monumento, a guinchar. Não tá casa. A quem quer que lhe chegue. A senhora Gage viu que era um pássaro muito formoso, mas tinha as pernas um grande desmazelo. Talvez esteja triste, ou, quem sabe, tem fome, disse ela,
Mas a senhora Ford disse que era apenas malfeitio. Tinha pertencido a um marujo e aprendera a língua dele no leste. Contudo, acrescentou ela, o Sr. Joseph afeiçoara-se ao papagaio e dera-lhe o nome de James. Dizia-se que conversava com ele como se fosse uma criatura racional. A senhora Ford não tardou a sair. A senhora Gage foi logo buscar açúcar, a bagagem que levara consigo, e deu-o ao papagaio, dizendo-lhe numa voz bondosa que não queria fazer-lhe mal, que era irmã do antigo dono, que viera tomar posse da casa e que cuidaria que ele fosse o pássaro mais feliz do mundo. Pegou numa lamparina e deu a volta à casa, para ver que tipo de propriedade o irmão lhe deixara. Foi uma amarga desilusão. Os tapetes estavam todos esburacados. Os estofos das cadeiras todos afundados. As ratazanas corriam pelo lambrim da lareira. Enormes cogumelos venenosos irrompiam do chão na cozinha. Não havia uma única peça de mobília que valesse alguma coisa. Só a ideia das 3.000 libras guardadinhas no banco de Lewis conseguia animar a senhora Gage. Decidiu ir a Lewis no dia seguinte, para ir buscar o dinheiro aos advogados Stagg e Beetle, e depois voltar para casa o mais depressa possível. O lavrador Stacy ia à feira com uns belos porcos de Berkshire e oferecera-se novamente para levar. Pelo caminho, contou-lhe histórias macabras de moços que se haviam afogado a tentar passar o rio na maré alta. À chegada ao escritório do Sr. Stagg, uma grande desilusão estava reservada para a pobre velhota. Queira sentar-se, minha senhora, disse ele, com um ar muito solene e ligeiramente resmungão. O que acontece é que, continuou ele, terá de se preparar para notícias muito desagradáveis. Depois de lhe escrever, examinei atentamente os papéis do Sr. Brent. Lamento dizer que não encontro vestígio algum das 3.000 libras. O meu sócio, o Sr. Beetle, dirigiu-se a Rodmell e revistou a propriedade com o maior cuidado. Não encontrou absolutamente nada, nem ouro, nem prata, nem valores de espécie alguma, salvo um belo papagaio que a aconselha a vender pela quantia que lhe quiserem pagar. O linguajar dele, contou-me Benjamin Beetle, é deveras radical, mas isso agora pouco interessa. Receio que a senhora tenha feito essa viagem por nada. A propriedade está em ruínas. E claro que as nossas despesas foram consideráveis. O Sr. Stagg calou-se, e a Sra. Gage percebeu que ele desejava que ela se fosse embora. Sentia-se enlouquecer de desilusão. Como se não bastasse ter pedido emprestadas 10 libras ao reverendo Samuel Talboys, ainda ia regressar à casa de mãos a abanar, pois teria de vender o papagaio James a fim de pagar o bilhete. Chovia a cântaros, mas o Sr. Stagg não insistiu para que ela ficasse, e ela estava transtornada a ponto de não se importar. Apesar da chuva, a Sra. Gage saiu e foi a pé até Rodmell, atravessando os prados. A Sra. Gage, como já disse, coxeava da perna direita. Na melhor das hipóteses, caminhava devagar e agora, com a desilusão e o vazio no banco, avançava muito lentamente. À medida que se arrastava, o dia ia ficando cada vez mais escuro, até ela não conseguir mais do que manter-se no trilho elevado ao longo do rio. É possível que a tenha ouvido resmungar pelo caminho, queixar-se do malandro do irmão Joseph, que a metera naquele sarrilho. De propósito, disse ela, para me atormentar. Ele já era mau quando éramos pequenos, continuou. Gostava de atazanar os coitados dos insetos. E uma vez viu cortar uma lagarta peluda com uma tesoura com os meus próprios olhos. E também era o traste sovina. Guardava a mesada numa árvore
e se alguém lhe desse um pedaço de bolo coberto para o lanche, ele tirava a cobertura de açúcar e guardava para o jantar. Não tenho dúvida alguma de que ele esteja a arder no inferno nesse momento. Mas de que é que isso me serve? Perguntava ela, e realmente de nada lhe servia, pois acabou por embater numa enorme vaca que vinha pela margem fora, caindo e rebolando na lama. A senhora Gage levantou-se e sacudiu-se o melhor que pôde, e continuou a arrastar-se. Parecia-lhe estar a andar há horas. Já estava escuro, como breu, e ela não via nada à frente do nariz. De súbito, lembrou-se do que o lavrador Stacy dissera acerca de passar o rio Aval. Valha-me Deus, disse ela. Como é que vou dar com o caminho de volta? Se houver maré cheia, hei de perder o pé e ser levada para o mar num instantinho. Já muitos casais se afogaram aqui, para não falar de cavalos, carroças, manadas inteiras e fardos de palha. De fato, com a escuridão e a lama, a senhora Gage metera-se num belo sarrilho. Se mal via o rio propriamente dito, muito menos sabia dizer chegar ao Val ou não. Não se viam luzes em parte alguma, pois, como bem sabem, não há casas desse lado do rio antes de chegar a Hasselham House, a residência do Sr. Leonard Wolfe. Parecia que não havia nada a fazer senão sentar-se e esperar que amanhecesse. Porém, com a sua idade e o reumatismo no corpo, a senhora Gage ainda morreria de frio. Por outro lado, se tentasse atravessar o rio, era quase certo morrer afogada. Sentia-se tão desgraçada que alegremente trocaria de lugar com uma das vacas que pastavam no campo. Não haveria velha mais desgraçada em todo o condado de Sussex. Ali, de pé na margem do rio, sem saber se havia de sentar-se ou de nadar, ou simplesmente espojar-se na erva, pois mais molhada que estivesse, ou dormir e morrer congelada, conforme o destino decidisse. Nesse momento, aconteceu uma coisa maravilhosa. Uma luz enorme surgiu no céu, como um archote gigantesco, alumiando cada folha da erva e mostrando-lhe que o val ficava a menos de 20 metros de distância. Estava maré baixa e a travessia seria fácil, se a luz não se apagasse antes de ela chegar ao outro lado. Deve ser um cometa ou qualquer outra monstruosidade maravilhosa, disse ela, começando a cochear. À sua frente avistava a aldeia de Rodmell, toda iluminada. Ai, Deus seja louvado, exclamou ela. Está uma casa a arder. Graças a Deus. A senhora Gage calculou que demoraria pelo menos uns 20 minutos para a casa arder por inteiro, e nessa altura já ela estaria a caminho da aldeia. Está um vento agreste, que não traz nada de bom a ninguém, disse ela, a cochear pela estrada empedrada agora. Era certo que se via bem o caminho, e ela já quase chegara à rua direita da aldeia quando lhe ocorreu. Se calhar, aquele braseiro ali é minha própria casa. E tinha toda a razão. Apareceu um rapazinho de camisa de dormir que gritou: Venham ver a casa do velho Joseph Brand arder! Os aldeões estavam todos em círculo à volta da casa, a passarem baldes de água que enchiam no poço da cozinha de Monk's House e que lançavam as chamas. Mas o fogo pegara bem e, no preciso instante que chegou a senhora Gage, o telhado abateu. Alguém salvou o papagaio? Bradou ela. Dê graças por não estar a senhora lá dentro, disse o reverendo James Hawksford, o pároco da aldeia. Não se rale com criaturas tolas. Não tenho dúvidas de que o papagaio tenha misericordiosamente morrido sufocado no poleiro. Mas a senhora Gage estava decidida a ver com seus próprios olhos. Os aldeões tiveram de assegurar, comentando que só podia estar louca para arriscar a vida por um pássaro.
Coitada da velhota, disse a senhora Ford. Perdeu tudo o que tinha, salvo uma mala de madeira com a muda de roupa que trouxe. No seu lugar também estariam loucos. Dito isso, o Sr. Ford levou a senhora Gage pela mão até a sua casa, onde iria passar a noite. Com o fogo já extinto, toda a gente foi para a casa deitar-se. Mas a pobre senhora Gage não conseguia dormir. Dava voltas na cama a matutar na situação miserável em que se encontrava. A pensar como é que voltaria a Yorkshire e pagaria o reverendo Samuel Talboys, o que lhe devia. Ao mesmo tempo, sentia-se ainda mais pesarosa pela sina do coitado do papagaio James. Afeiçoara seu pássaro e achara que ele tinha bom coração. Por chorar daquela maneira a morte do velho Joseph Brand, que nunca tivera um gesto bondoso para criatura humana alguma. Que morte pavorosa para um pássaro inocente, pensava ela. Se ao menos tivesse chegado a tempo, teria arriscado a própria vida para salvar a dele. Estava deitada na cama, com esses pensamentos, quando ouviu bater ao leve na janela. A batida repetiu-se por 3 vezes. A senhora Gage saiu da cama o mais depressa que pôde e foi à janela. Para sua grande surpresa, no parapeito da janela estava um enorme papagaio. Parara de chover e estava uma bela noite de luar. A princípio, a senhora Gage ficou assustada, mas logo reconheceu o papagaio cinzento, James, e sentiu grande alegria por ele ter escapado. Abriu a janela, afagou-lhe a cabeça várias vezes e disse-lhe que entrasse. O papagaio reagiu abanando ligeiramente a cabeça de um lado para o outro. Depois voou até o chão, deu uns passinhos, olhou para trás como que a ver se a senhora Gage o acompanhava e depois voltou ao parapeito da janela, onde ela permanecia abismada. A criatura tem mais nexo no que faz do que os humanos pensam, disse ela de si para consigo. Muito bem, James, continuou em voz alta, falando com ele como se fosse uma pessoa. Vou acreditar em ti. Espera só um momentinho para me compor. Dito isso, a senhora Gage vestiu um avental grande, desceu a escada com o mínimo de ruído e saiu sem acordar a senhora Ford. O papagaio James estava claramente satisfeito. Saltitava uns metros à frente dela na direção da casa queimada. A senhora Gage seguia o mais depressa que podia. O papagaio saltitou como se conhecesse perfeitamente o caminho, até as traseiras da casa onde estivera originalmente a cozinha. Já nada restava além do chão de tijoleira, ainda cheio de água que tinha sido usada para apagar o incêndio. A senhora Gage ficou chocada de espanto enquanto James saltitava de um lado para o outro, dando bicadas aqui e ali, como se estivesse a testar os tijolos com o bico. Era uma visão insólita. E, se a senhora Gage não estivesse habituada a conviver com animais, teria ficado de cabeça virada e certamente teria abalado dali para fora a cochear. Porém, ainda havia coisas mais estranhas para acontecer. O papagaio não dissera palavra esse tempo todo. De súbito, ficou num estado de grande excitação, a adejar as asas, a bater no chão repetidamente com o bico e a guinchar desalmadamente. Não tá casa, não tá casa! De tal modo que a senhora Gage receou que ele acordasse a aldeia em peso. Não fique assim, James, que ainda você se machuca, disse ela em voz tranquilizadora. Mas o papagaio continuava a atacar os tijolos com mais violência do que nunca. Mas o que você quer dizer com isso? Indagou a senhora Gage, olhando atentamente para o chão da cozinha. O luar era tal que ela lombrigou uma ligeira irregularidade no assentamento dos tijolos, como se tivessem sido levantados e depois os tivessem alinhado com os outros. Ela prendeu o avental com um alfinete e agora metia-o entre os tijolos e via que estavam soltos. Não tardou a tirar um com as 2 mãos.
Assim que o fez, o papagaio saltou para o lado ao tijolo, bateu nele com o bico e guinchou. Não tá casa! A senhora Gage entendeu que ele lhe pedia para deslocar o tijolo. Assim, continuaram a tirar tijolos à luz do luar até deixarem a descoberto um espaço com cerca de 2 metros por 1,5 metro, que o papagaio parecia achar suficiente. O que fazer a seguir? A senhora Gage parara para descansar e decidir orientar-se inteiramente pelo comportamento do papagaio James. Não lhe foi permitido grande descanso. Depois de escarafuchar os alicerces arenosos durante uns minutos, qual galinha a esgravatar areia com as garras, desenterrou o que a princípio parecia ser um bocado redondo de pedra amarelada. Ficara tão excitado que a senhora Gage foi ajudá-lo. Para seu assombro, viu que o espaço que haviam destampado estava repleto de rolos de pedras amarelas redondas, tão bem assentadinhas que era muito trabalhoso deslocá-las. Mas o que podia ser? E por que motivo tinham sido escondidas ali? Só depois de retirarem toda a camada de cima e depois o pedaço de oleado que se interpunha é que depararam com uma visão milagrosa. Todos encarreirados, ricamente polidos e a cintilarem ao luar estavam milhares e milhares de soberanos novinhos em folha. Era então aquele o esconderijo do avarento. Com 2 precauções extraordinárias, ele assegurara-se de que ninguém o encontraria. Em primeiro lugar, como mais tarde se comprovou, construir a casa por cima do local onde esconder o tesouro, de modo que não fora a destruição do fogo, ninguém daria por sua existência. Segundo, cobrir a camada superior dos soberanos com uma substância pegajosa. Depois enrolara-os na terra, de modo que, se porventura algum deles fosse exposto, nunca ninguém desconfiaria que fosse mais do que um seixo, como aqueles que se vêem nos jardins. Por conseguinte, foi apenas pela extraordinária coincidência do fogo e da sagacidade do papagaio que a manha do velho Joseph fora derrotada. A senhora Gage e o papagaio estavam tão cansados agora que tiraram dali todo o espólio, que perfazia 3.000 moedas, nem mais nem menos, colocando sobre o avental estendido que tinham no chão. Quando a 3.000ª moeda foi colocada no topo da pilha, o papagaio lançou-se no ar triunfante e pousou com toda a leveza no cocuruto da cabeça da senhora Gage. Foi nesses preparos que regressaram à casa da senhora Ford, a passo muito lento, pois a senhora Gage era manca, como já me referi, e agora carregadinha com o recheio do avental. Todavia, conseguiu chegar ao quarto sem que ninguém desse conta da sua visita à casa queimada. No dia seguinte, voltou a Yorkshire. O lavrador Stacy levou-a de novo a Lewes e ficou muito admirado com o peso súbito da mala de madeira da senhora Gage. Porém, era um homem reservado e concluiu apenas que a boa gente de Rodmell tinha dado à senhora Gage qualquer coisa como um jeito de consolo por ter perdido tudo no incêndio. Por ter bom coração, o lavrador Stacy ofereceu-se para lhe comprar o papagaio por meia coroa. Mas a senhora Gage recusou com grande indignação, respondendo que nem por todas as riquezas das Índias venderia o pássaro. E o lavrador ficou a pensar que a velhota ficara transtornada pela adversidade. Resta-nos apenas dizer que a senhora Gage regressou sã e salva a Spilsby, levou a sua mala preta ao banco e viveu com o papagaio James e o cão Shag em grande conforto e felicidade até atingir a provecta idade. Só no leito de morte contou ao pároco, filho do reverendo Samuel Talboys, a história toda, acrescentando que estava bastante certa de que o papagaio James pegara fogo à casa de propósito, ao ter noção do perigo que ela corria na margem do rio. Voara até a copa e remexera no fogão a óleo, onde ela mantinha uns restos mornos para o seu jantar. Com esse ato, salvara não só de morrer afogada, mas também desenterrar as 3.000 libras, que de outra maneira não teriam sido encontradas. É esta, disse ela, a recompensa pela bondade que mostramos aos animais. O pároco achou que ela estava doidinha. Porém, é certo
que no mesmíssimo momento em que ela soltava o último suspiro, o papagaio James guinchou. Não tá casa! Não tá casa! E caiu do puleiro morto. O cão Shag morreu uns anos antes. Quem visitar Rodmell ainda pode ver as ruínas da casa, consumida pelas chamas há mais de 50 anos. E costuma-se dizer que se formos até lá numa noite de luar, consegue-se ouvir um papagaio que bate o bico no chão da tijoleira. E há quem já tenha visto uma velhota lá sentada com um avental branco vestido.